Olá, meu nome é Eliane Rodrigues, sou psicóloga do Tribunal de Justiça do Amapá e atuo no Juizado de Violência Doméstica de Santana. Oi, eu me chamo Lorena de Paula. Eu também sou psicóloga do Tribunal de Justiça e atuo como coordenadora de gestão e avaliação por competência. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema e uma campanha muito importante, que é o Janeiro Branco, né? Junto com a Eliane, nós vamos reforçar. Eliane, vamos falar um pouquinho de como é que se deu essa campanha, de como que surgiu, Uhum, né? E qual a importância dela hoje para a nossa vida, uhum. tá? Lorena, a campanha do Janeiro Branco surgiu em 2014 por iniciativa de um grupo de psicólogos que se incomodou e entendeu, né, que já era hora de falar com mais intensidade, com mais Propriedade. compartilhar com as pessoas, com a sociedade, a importância de se falar da saúde mental, que por Maravilha. muitos e muitos anos, historicamente, sempre foi negligenciada. A gente sempre deu muita atenção à saúde física, né, ao corpo biológico. E aí, aos poucos, a gente está entendendo que não existe saúde integral se não tiver a união da saúde física com a saúde mental, É verdade. né? E a gente observando a temática desse ano, né, inclusive, Uhum, é uma temática de extrema importância, que ela traz ali o contexto de paz, né, uhum. equilíbrio e saúde mental, Isso. né. E a campanha faz um chamado, que é aquilo que eles querem mais que a gente se atente, que a gente discuta e que a gente reflita, né. O chamado principal da campanha desse ano, além do tema, né, paz, equilíbrio e saúde Saúde mental. mental, é que a saúde mental é um compromisso que precisa ser um coletivo, né, não é algo só que envolve escolhas pessoais, mas sim que é um processo construído entre todos nós. E que nós, na maioria das vezes, precisamos respeitar e aceitar esse processo, né. Uhum, Esse processo é um processo, muitas das vezes, que não é rápido, né, tanto uhum, é que o nome é processo e a gente precisa levar em consideração esse tempo de qualidade, porque uhum. senão não faz sentido, né. Sim. E é muito importante a gente voltar na questão do tema, porque eu li muito sobre isso, que fala da forma de como a gente deve desacelerar, né. Uhum, Como é que a gente vai acelerar hoje num mundo que é totalmente acelerado, né, que a uhum, gente vive naquela constante, lida do dia a dia, né, de uhum. acordar e dormir, já pensar no amanhã. Como é que a gente pode falar aqui, né, hoje para que as pessoas possam desacelerar? Você trouxe uma coisa, um aspecto que para mim é muito importante, Lorena. As contradições que existem na sociedade, que existem nos discursos, e que isso é importante para a gente, é o ponto inicial, penso eu, para a gente construir um processo de saúde mental mais duradouro, menos, que de fato nos traga benefícios, porque a gente vive numa sociedade extremamente acelerada, onde existe uma pressão por rendimentos, por resultados, né, por Metas. metas, por excelência, e aí, ao mesmo tempo, é pedido que você desacelere, é pedido que você tenha momentos de pausa, é pedido que você consiga relaxar, enfim. Como é que você vai fazer isso? Como você trouxe, Como né? ter saúde mental nos dias de No hoje, dia né. de hoje, né, onde tudo te pede para estar num processo de atenção, de alerta constante, né. Então eu acho que o primeiro passo é a gente parar para pensar: "Espera lá, o que é que eu preciso fazer de fato? O que é importante para mim?", né. Eu preciso mesmo me adequar a essa Esse padrão, né, celeridade, né. isso. O que que na minha vida faz sentido, né, dentro disso aí que está sendo dito que eu preciso fazer, Pronto, né, e como eu concordo. posso fazer dentro Isso disso, mesmo. disso que está sendo exigido socialmente, o que é que me cabe, né, o que que para mim faz sentido. E aí eu penso que aí a gente já consegue se enxergar, enxergar o outro e se relacionar com o que acontece em volta da gente de uma forma um pouco mais tranquila, Pronto, né. clara e objetiva, né. E Exatamente. eu concordo muito, Eliane, principalmente na questão da gente falar, né,
do que a gente falou mais cedo, da gente respeitar. A gente fazendo isso, a gente acaba, assim, respeitando esse processo, né? E é exatamente isso. Quando eu respeito o processo, eu respeito não só a mim, mas eu respeito também o processo do outro. Porque muitas das vezes a gente entra ali, né, numa política interna mesmo, numa cobrança de que o outro ele precisa também estar bem, porque eu sempre reclamo do outro, né? Ah, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro tem esse comportamento, mas como é que eu estou me vendo dentro desse processo? Como é que eu estou construindo esse processo dentro de mim? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, a saúde mental, a gente está falando desde o início, né, que é um processo. É essa relação, né, entre as minhas escolhas pessoais, entre o meu contexto de vida, né, e o mundo à minha volta, né. Então, é sempre eu acho que uma coisa importante que a gente precisa pensar é que se a gente está se forçando a fazer algo, se eu estou tentando me adequar a alguma coisa que me é exigido, isso já não é um processo que está caminhando para uma construção de uma saúde mental mais estável, mais saudável. Não é, né? Se eu tenho que fazer o meu skincare porque eu sou obrigada a fazer, tenho que ir na academia porque eu sou obrigada. Tipo, eu vou malhar, mas por que eu vou malhar? Para ter saúde, para me sentir bem, porque eu quero ter um corpo bonito, né? Mas é porque eu quero, é porque eu tô, né, conseguindo trabalhar essa construção interna, exatamente, né? Então, né? Tipo, ou porque eu preciso chegar no corpo daquela figura ali que de repente tá na mídia e que tá dizendo que é o corpo ideal, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para o que é dito e para nossa realidade, né? Realidade de vida e realidade interna, realidade pessoal, né? Para a gente conseguir caminhar aí de uma forma mais saudável, de fato, né? Olhando a temática, né, me faz até relembrar algumas questões específicas que a gente já vivenciou no nosso dia a dia, né? O Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco poderia se categorizar, inclusive, como uma página de papel em branco, onde a gente pode ali recomeçar. É um momento de recomeço nosso, né? Dessa construção de recomeço. E aí a gente fala muito da nossa lista de tarefas, né? Do início do ano, que também tem aquela base específica para que a gente possa trilhar ali, tentar construir o nosso ano de 2026 que está começando. Sim. Né? Essa é uma das dicas, né? Vamos citar outras dicas aí importantes, a gente já falou da questão da saúde física, que é importante, do cuidado da saúde mental em relação à psicoterapia, né? A ter essa continuidade, também tem a questão nutricional. Sim, sim. Em geral, se colocam essas orientações, né? Dormir melhor, comer melhor, ter melhores relações, né? Fazer a higiene da tela, né? Usar menos tela. Mas é importante mesmo a gente tentar focar no que está perto de ti, nas tuas relações próximas, né? Porque o mundo das redes sociais é um mundo ideal, né? Ali só aparece o que as pessoas querem que a gente veja, né? Então, assim, quanto mais no concreto a gente conseguir viver, quanto mais no real a gente conseguir viver, quanto mais aceitar os nossos sentimentos, quanto mais a gente conseguir aceitar os nossos sentimentos, que a gente vive fases, que a gente vive momentos de altos e baixos, que a vida não é linear, que a vida realmente ela tem fases de desenvolvimento, infância, adolescência, idade adulta, envelhecimento, né? Tudo isso são fases da vida que trazem mudanças emocionais, corporais, sociais pra gente. Então, assim, aceitar que a vida ela é cíclica, que ela é instável, né? E aí a gente vai ali aprendendo com essa relação, né? Eu acho que eu acho que o caminho mais prudente, mais saudável é a gente fazendo essas reflexões,
né? De que a gente não tem que brigar com a vida, né? Que a gente precisa ir seguindo, né? Às vezes, uma coisa que me preocupa muito é um discurso de que a gente tem que ser feliz sempre, que a gente tem que a gente não pode desistir, que a gente não pode cansar, que a gente é imparável, tem até, né? Enfim, então, mas a gente precisa parar. A gente precisa chorar. Chorar. A gente precisa chorar. Né? Se a gente tem um processo de perda de um emprego, de uma ilusão, de uma relação, de um sonho, né? Exatamente de uma perda de um ente querido, a gente precisa chorar. Sim, se permitir aquele sentimento, porque isso ele equivale, de fato, com que a gente aceite esse processo, né, de vivência ali, naquele momento, e que a gente acabe amadurecendo junto com ele, né? Exatamente. E você falou desses mecanismos de defesa que nós temos, que nós já temos, que nós precisamos deixar, né, eles fluírem. A gente fala muito das questões patológicas, né? Vamos falar desse alerta, né? Nesse ano que passou, nesse ano de 2025, né? Eu acabei também vivenciando muito isso, né? De questões patológicas, porque a gente não se percebe. A gente vive esse automático, né? O outro vive esse automático o tempo todo, e quando ele se percebe, ele já está num estado muito grave. Então, existiu sim patologias, como, né, a questão do sintoma da ansiedade, né, a questão da depressão, o borderline também, né, então existem as patologias intensificadas, né, dentro desse processo que fizeram de fato o outro chegar no extremo, né, perder ali o seu consciente, ir para o inconsciente, chegar num estado de muitas das vezes de um surto, né? Então, assim, eu sei que é um assunto delicado, mas é um assunto muito importante para que a gente possa colocar ali até onde eu preciso me enxergar para que eu possa buscar essa ajuda. Sim. Eu acho que esse alerta, a prevenção, né, dos transtornos mentais, ela é constante e ela começa na infância, né? Sim. Então, assim, hoje em dia as crianças elas estão num processo de adultização e também de abandono muito grande. Então, eu acho que a gente precisa investir em qualidade das relações, né? Hoje a gente tem um incremento de diagnósticos, né? E cada época histórica, cada vez mais elevado, né? Isso, e cada época produz os seus sintomas específicos, né? Então, assim, o nosso sintoma agora é ansiedade e depressão, né? Muitos chamam de mal do século. Exatamente. Né? Então tem tudo a ver com o que a gente já estava falando, mas desde o início, com esse ritmo de vida que a gente ainda tenta se adequar, né? Então, assim, o sofrimento, ele existe. O sofrimento, cada um de nós sofre de um jeito. A gente não pode anular. Né? Exatamente, né? E aí esses sofrimentos vão ganhando nomes diferentes. Sim. O border, o ansioso, a depressão, né? Então, assim, mas o que interessa, o que é mais essencial é a gente ouvir esse sofrimento. É a gente estar atento para o outro, né? A gente tentar se conectar com quem está do nosso lado, né? Porque aí a gente vai conseguir perceber, né? Quem não tá bem, quem não tá legal. Exato, e muitas das vezes, Eliane, são sintomas, né, que são muito visíveis, né, no nosso dia a dia, e que a gente pode ter essa percepção do outro. Tipo, aquele filho, né, que ele acaba ali se retraindo muito, principalmente na adolescência ou até mesmo na vida adulta, exatamente, né, que ele não quer mais sair com os amigos, que ele não procura mais uma roda de conversa, né, que ele se rotula somente ali aquele jogo do celular, às vezes, né, quando joga, porque até ali é uma forma deles se comunicarem, né, nesse sentido. Então, a questão da alimentação, quando ele se pune diante da alimentação, ou para mais ou para menos. Então, a gente precisa ter esses alertas no trabalho, no contexto do trabalho. Quando eu já consigo ali ver o meu colega chegando triste, né,
quando ele não consegue mais se comunicar como antes, quando ele não solta mais aquelas brincadeiras saudáveis que precisam existir dentro do setor, Ou muito irritado, ou muito uma irritação, irritado, momentos de explosão. acelerado, né? Exatamente. Então, assim, a gente consegue sim, né, evidenciar esses Uhum. sintomas e a gente consegue ajudar, Sim, né? sim. Então, a gente falou dessa campanha tão maravilhosa que é o Janeiro Branco, Uhum. falamos da importância dela, da importância da temática, dos sintomas aparentes, Uhum. né? Da subjetividade de vida humana hoje como Uhum. essência diante dessa globalização, né, Uhum. existente que a gente sabe que tem, e principalmente desses aspectos patológicos e das mudanças das vivências, né? Isso. Dessa autopercepção para que a gente possa se ajudar nesse processo. Uhum. Dicas do dia a dia. Olha, vamos nos conectar. Vamos estar Pronto. mais perto do outro, né? Vamos estar mais atento a nós mesmos e ao que acontece em volta. Vamos tentar fugir dos discursos prontos, sabe? Nenhuma verdade absoluta. Quando dizem algo pra gente, a gente se pergunta, será que é mesmo? Né? O que é a verdade disso, né? O que de fato estão querendo me dizer com isso? Eu acho que a gente precisa exercitar algo que o ser humano tem que é muito, que é o que nos faz ser seres humanos, a capacidade de pensar, de refletir, né? A gente não pode abrir mão disso, né? É isso que nos diferencia de todos os outros animais, né? Então, assim, vamos pensar na nossa vida, vamos pensar no que a gente tem feito, vamos pensar em como eu tô no meu trabalho, em como eu tô nas minhas relações, em como eu tô em casa, em como eu tô com meus amigos, sabe? Isso é importante, reforçar nossas relações sociais, exatamente, né? Que muitas vezes a gente se perde e deixa, né? Exatamente. Por N motivos, né? Por um relacionamento, pelo excesso de trabalho, né? Não se culpar o tempo todo por tudo. Porque eu não consegui cumprir aquela tarefa, né? Ontem, será que eu vou conseguir cumprir hoje? Tentar se organizar, né? Isso também é sem importante. ter a mente acelerada o tempo todo. Estabelecer metas menores, tipo um passinho de cada vez. Isso. Não enche 10. Eu tenho disso. Não enche 10 pontos na tua agenda. Coloca 2, vai devagar, depois tu bota um terceiro. Olha, e aí dica vai de devagar. qualidade, né? Eu tenho alinhado as minhas tarefas do dia, né? Eu sento, faço a minha higiene mental ali, né? De acordo com o que eu acho e tenho ali as minhas crenças. Faço a minha listinha de tarefas e eu coloco datas, tá? Se eu não fizer naquela data, eu vou colocar uma outra data, né? Então, nisso a gente vai ali se reconectando com o outro, sem trazer essa autoculpa, essa autocobrança de que, opa, aquele ali não passou, mas hoje eu consigo, né? Eliane, o que a gente aprendeu? Que sofrer é importante, é libertador, faz parte, né? A gente não pode se privar disso, não pode se anular disso. Que ser feliz também é muito importante, é essencial, né? Mas tudo na sua medida, né? Nem para mais e nem para menos. A gente precisa ter cautela disso, a gente precisa ter resiliência para isso, tá? Que a medida ela é a arte do sucesso, né? E tem uma música que faz muito sentido, né? Que a gente precisa ter até mesmo como concepção, durante muitos anos eu tive isso. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Exatamente. Né? A gente precisa saber viver. E cada um vai encontrar o seu caminho. Né? A gente não nasce com manual, a gente não nasce sabendo o que é ser humano, o que é ser um ser humano, né? O que é ser uma pessoa. E a gente vai aprendendo nesse processo, caindo, levantando, ressignificando as coisas, repensando, né? E para que a gente consiga viver o mais próximo daquilo que nos faz se sentir mais inteiros, né? Então, eu acho que a gente precisa reforçar que a questão é importante pedir ajuda, né? Quando a gente não tá bem, quando a gente acha que a gente não dá conta sozinho, mas também é importante que cada um de nós abra o coração e se debruce um pouco mais para o outro, né? Eu acho que a gente consegue estabelecer relações melhores nesse caminho. Ai, maravilha, isso é muito importante, né? Isso me faz refletir sobre muitas coisas, inclusive, né? E a gente ficar atento,
os nossos Sim. sintomas com os sintomas do outro, né? A gente Sim. precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa responsabilidade afetiva. Uhum. Criar esse hábito de termos responsabilidade afetiva consigo e com o outro. E eu sempre digo que aprender, ele é maravilhoso, né? É libertador. Aprender é libertador, mas aprender consigo mesmo é grandioso, Uhum. né? É verdade. Então que a gente possa aprender consigo mesmo, né, todos os dias da nossa vida e ressignificar as nossas metas, as nossas essências, né, diárias. E é isso, né? A gente queria trazer essa mensagem acolhedora ali de importância, né, de significância diante da campanha tão importante que é o Janeiro Branco. E espero que a gente tenha conseguido fazer essa tarefa aí. E só reforçar mais uma coisinha. A campanha, ela existe no Janeiro Branco, ela é Isso, intensificada, em ela é janeiro, intensiva no mês de janeiro. Mas o cuidado em saúde mental, ele é o ano todo. O nosso Conselho de Psicologia, ele reforça isso, que a saúde é um direito, ou seja, todos nós, né, temos direito a ter uma saúde, né, mental, mas e que isso precisa ser cuidado todos os dias, não só no mês de janeiro. Tá? O mês de janeiro ele é reforçado, mas o ano todo a campanha ela é importante, ela precisa ser intensificada. Exatamente. Tá? Obrigado. Tchau. Tchau.